Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos a mais uma live da Marcenaria, ou Marcenaria Live, como nós vamos chamar essa sequência de lives sobre projetar marcenaria. Hoje nós vamos falar de um assunto que vai possibilitar a melhoria do seu projeto de marcenaria, a melhoria da qualidade do que você entrega e a melhoria do entendimento sobre marcenaria que você possa ter ou que queira melhorar esse entendimento. Então, eu sou a Gabriela Grepp, arquiteta, especialista em desenho de marcenaria, em projetos de marcenaria, e o tema de hoje são acessórios. Sem eles, nada funciona na marcenaria. Eles são os responsáveis pela marcenaria funcionar, pela marcenaria estar de pé e muitas vezes pela marcenaria ser prática funcional para a gente que está utilizando. Sim, o tema da live de hoje é algo que toda pessoa que quer desenhar marcenaria, que quer desenvolver, né, um projeto de marcenaria de qualidade, melhorar a qualidade da entrega e o entendimento, tem que saber. Não há possibilidade da gente desenvolver um bom projeto sem conhecimento básico, pelo menos, desses acessórios, tá? E eu primeiro, antes da gente entrar no assunto, eu preciso falar 3 pontos bem básicos sobre esse tema. Primeiro é que nada fica em pé sem eles. Então, vocês já viram a importância deles para o desenho da nossa marcenaria. Eles complementam a marcenaria, algumas vezes eles fazem dessa marcenaria se tornar uma marcenaria inteligente, muitas vezes eles também são o diferencial da marcenaria. Então, eles têm várias aplicações e vai depender do que nós, que somos os projetistas dessa marcenaria, os desenvolvedores, né, desse design, temos como intenção. É a nossa intenção que define qual é o aspecto, característica que eles vão assumir dentro da marcenaria que a gente está desenvolvendo. Eu, Gabriela, divido eles em 2 blocos, os essenciais e os opcionais. Se a gente divide dessa forma, o entendimento fica muito mais fácil e a aplicação deles dentro do nosso projeto de marcenaria também. Então, nós temos 2 blocos de essenciais e opcionais. Quais são os acessórios que são essenciais? São os que nós chamamos, de uma forma muito geral, das ferragens, que são dobradiças, corrediças, amortecedores, trilhos, pistão, mais o quê? Roldanas. Tudo isso são essenciais, tá? Essenciais por quê? Porque eles são obrigatórios para que a marcenaria desenvolva, ok? E os opcionais, eles são, obviamente, aqueles que dependem do seu design, depende do que você está projetando. E nesse grupo, a gente pode colocar puxadores, extensores, suportes, né, de marcenaria, em alguns casos eles são necessários, né? Kits decorativos, etc. e tal. Então, esses são os 2 grandes blocos de acessórios. Então, os acessórios, eles são aquelas peças que, junto com o MDF, fazem uma marcenaria. Eles são a parte que faz a funcionalidade da marcenaria. Por quê? As corrediças são aqueles sistemas para a gente fazer as gavetas deslizarem. As dobradiças são os sistemas que fazem a porta abrir. As roldanas, os trilhos, são acessórios onde a gente coloca porta de correr. E a gente tem uma variedade em cada um desses itens. Estou falando, agora a gente está tratando apenas o que é o global, mas cada um desses itens, eles têm a sua classificação, subdivisão, outras possibilidades, que é o que nós vamos
falar mais adiante. Então, hoje nós vamos falar dessas que a gente chama, assim, de uma forma geral, de ferragens, mas o nome certo é acessórios, né? Porque esses acessórios, nós temos as ferragens são um grupo, e nós temos puxadores, aramados, extensores, kit de moldar, kit inteligente, nós temos suportes, tudo isso é outro grupo. E eu separo eles porque em função da utilidade deles, ok? Então, nós vamos começar falando dos que são essenciais. Por quê? Porque sem eles, de fato, essa marcenaria não acontece, gente. Você pode querer fazer a marcenaria, desenvolver a marcenaria mais linda, a marcenaria com design mais maravilhoso do mundo. Se você não tiver essas ferragens, que são os acessórios essenciais, ela não vai acontecer. Ela vai emperrar, ela vai danificar, porque a intenção da gente conhecer as ferragens tem dois motivos. O primeiro deles é porque, quando eu sei o que uma ferragem pode fazer por mim, eu tenho mais liberdade de criação. Então, eu posso dizer como eu quero abrir, né, criar novas formas da minha marcenaria abrir, da minha marcenaria conversar com outra parte de marcenaria, de eu instalar essa marcenaria em algum tipo de local. Então, eu tenho mais liberdade de criação quando eu sei o funcionamento. E o outro motivo é que, se eu não tenho esse conhecimento, eu vou projetar algo, e quando o marceneiro precisar colocar a dobradiça e eu não especifiquei qual é a que eu quero, qual é o modo que eu quero que ela abra, ele vai colocar que é mais fácil e mais comum para ele. E isso pode comprometer o design que você acabou de criar. Então, são dois lados, né, da moeda. Eu preciso entender para ele me ajudar na criação, e se eu não sei, ele destrói a minha criação. Então, é essencial que a gente tenha um conhecimento básico que seja, para que eu possa realmente ter uma liberdade e eu possa ter uma qualidade ao projetar a minha marcenaria. Por quê? Se eu não sei, eu fico de vendida na mão do marceneiro ou do planejado ou de quem quer que esteja executando, e sem contar que eu sempre vou produzir algo aquém da minha possibilidade. E eu vou projetar algo que vai ser sempre lugar comum, que todo mundo faz. E não uma marcenaria de maior qualidade, com nível de detalhamento e de entendimento mais elevado, que vai tirar o seu desenho do lugar comum. E é essa a intenção que a gente quer. E para isso a gente tem que aprender. A gente tem que ter o conhecimento do que a gente tem a nosso favor, que a gente pode utilizar, né, no mercado para produzir esse material. E não tem fim esse estudo. Por que não tem fim, Gabriela? Eu vou viver estudando? Vai. Sinto lhe dizer que vai. Não é um estudo igual a gente passa, né, na faculdade, que fica lá virando noite e tal. Mas a gente sempre tem que estar em contato com os fabricantes, com os marceneiros, para saber quais são essas novidades, para saber quais são as novidades que o mercado está trazendo para a gente. E para isso tem várias maneiras, mas é necessário que eu esteja em contato com essas novidades, com esses lançamentos, para conseguir colocar isso dentro do meu desenho, para colocar isso dentro do meu projeto, ok? Então, vamos lá. As nossas ferragens. As dobradiças, como eu falei, elas são as peças que são para abrir porta. Eu vou falar de modo bem genérico, tá? Porque se eu me aprofundar nisso, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Mas o conhecimento geral você vai compreender aqui. Então, ela é para abrir a porta. E as dobradiças, elas existem alguns tipos de dobradiça. E cada um desse tipo é para atender uma necessidade ou uma exigência de design que alguém já criou, tá? E a gente agora vai absorver isso.
Então, eu tenho uma dobradiça normal, que ela faz a abertura da porta em até 90 graus. Eu tenho uma dobradiça que tem uma abertura com um ângulo maior, 105 mais ou menos. Pode variar 1, 2 graus em função de fabricante, mas a média é acima de 100 graus para esse tipo de dobradiça. Eu tenho uma que vai além, vai 180 graus ou próximo de 180 graus. E além disso tudo, nós temos a carga que elas comportam. E para que eu preciso saber disso tudo? Vou explicar. Se a sua porta é uma porta de armário, de quarto, ela é grande, ela vai ter pelo menos 2 metros. Não vai ser a mesma dobradiça que vai suportar uma porta de um armário de cozinha que vai ter 60 centímetros. Ora, 60 centímetros e 2 metros é quase um triplo, né? Então, o peso também é o triplo. Então, elas suportam uma carga. E você seguir essa especificação necessário para que você tenha uma melhor funcionalidade, para que a porta não empene, para que a porta não caia, entendeu? Então, isso é importante. Eu não tenho uma dobradiça que comporte o peso da porta que eu estou projetando. Então, você vai pedir que a gente dobre a quantidade de dobradiças. Em média, uma porta de armário de quarto tem 3 dobradiças. Se a sua porta é muito larga, um material com uma espessura muito grande, e você quer que ela fique daquele jeito sem empenar, você vai fazer mão de usar 3 dobradiças. No caso, eu te aconselharia a usar de 5 a 6 dobradiças, com um peso mais, uma margem de peso, né, maior, de suporte, né? Por quê? Para garantir que ela não empene e para garantir que ela não caia na mão do teu cliente ou da pessoa que vai usar, que é uma questão de segurança. Imagina se é uma criança e essa porta cai. Então, é muito perigoso, a gente tem que ter muita atenção nesse momento. Então, a gente usar a dobradiça, elas foram fabricadas para isso, gente. Se elas têm uma determinada carga, se elas são definidas dessa forma, a gente tem que usar de acordo com o fabricante, porque ele sabe do que ele está produzindo. Então, a dobradiça, nós temos essas possibilidades. As corrediças, elas são utilizadas para as gavetas. As corrediças também têm tipos de corrediças. Nós temos as corrediças comuns, que é a que todo mundo conhece, que você vai lá e abre a gaveta. Nós temos a corrediça que a gente chama de telescópica, que é um sistema. Externamente, elas são totalmente iguais. É uma peça que fica fixada na lateral da gaveta e uma outra peça que fica fixada na lateral do armário. Elas se encaixam e aí ela consegue recolher e puxar a gaveta. Também a tradicional, né, que você corre de frente e ela para num determinado momento. Tem a telescópica. Telescópica é que ela abre toda, ela tem um mecanismo que comporta a sua gaveta. Antigamente, quem é um pouco mais antigo, lembra que as gavetas, quando a gente abria, ficavam um tantinho assim, para dentro do armário. E a gente não pegava o finalzinho da gaveta. A telescópica veio para resolver isso. Ela abre a gaveta, ela vem toda para fora da profundidade do armário e você acessa tudo. Então, essa é a telescópica. É a que a gente mais utiliza, né? E, como eu falei, o sistema de fixação, ele é lateral. É o tradicional. Mas existem umas embutidas, que tem gente que não gosta de ver. Geralmente, em alto padrão, né? A gente não gosta de ver as ferragens. Todas as ferragens acabam sendo embutidas. E aí, a dobradiça, ela é por baixo, ela é invisível, que chama. Ela é colocada no fundo da gaveta. E aí, essa também você tem que ter atenção, porque ela tem um peso que ela comporta. Então, você tem que especificar o que vai ser guardado nessa gaveta para que o marceneiro possa colocar uma dobradiça, uma corrediça que suporte esse peso. Então, ela tem um peso mínimo, a largura da gaveta também vai ser proporcional em função desse peso. Então, esse conhecimento a gente precisa ter para a gente projetar de forma correta. Eu não posso fazer um gavetão de 90 centímetros para guardar mantimentos
sendo colocar uma corrediça invisível que comporte 10 quilos apenas. Ela vai, a gaveta, em 2 tempos, vai, envergar todinha, se não cair, né, no pé de alguém ou arriar dentro do armário. Então, a gente precisa informar, dar essas informações para que a gente tenha uma boa execução, tá? E evite problemas e garanta uma vida útil para a nossa marcenaria. Porque, gente, não é só design que a gente está tratando. A gente está tratando de uma vida útil. A gente sabe que marcenaria é um item de um investimento elevado numa obra, numa reforma, numa mudança, numa casa nova, né? Independe se o seu cliente é classe A, B ou C, vai ser proporcional à classe dele. É um item de investimento elevado. E ninguém está disposto a ficar de tempos em tempos trocando a marcenaria por erro de execução ou falha de execução. Então, eu não preciso saber, eu confesso para vocês, eu não sei quanto peso cada corrediça comporta, mas eu sei que elas têm um peso determinado. Então, no meu projeto de marcenaria, no meu detalhamento, consta uma informação do que vai ser guardado, caso eu utilize uma corrediça mais específica. Eu tenho noção de que quando eu projeto uma gaveta que é muito grande, a gente já indica para o marceneiro o que é que vai ali dentro para que esse reforço seja feito. Então, essa é a nossa preocupação, né? Entender as possibilidades e até argumentar, né, junto ao marceneiro, porque muitas vezes alguns marceneiros, eles podem chegar e dizer assim, não pode ser feito isso não. Dona, a senhora está errada e a gente não tem condição de fazer, não tem ferragem para isso, a gente tem que fazer assim, assim, assado. Se você tem conhecimento, você consegue argumentar com ele e mostrar para ele que tem como fazer. E isso é garantir qualidade. Fora que ele vai ganhar uma experiência. Quando ele começa a produzir algo que é diferenciado e vê que tem possibilidade, não se enganem, tá? Os marceneiros, quando acham uma boa solução de algum projeto que chega na mão deles, eles replicam essa solução para outros projetos que eles vão desenvolver e que não terá um projeto de marcenaria. Isso é fato, a gente sabe que isso acontece, mas ideia boa tem que ser compartilhada. Tem que ser compartilhada. E eu fico muito feliz se um marceneiro chega e fala assim que está fazendo igual os projetos dele, né? Igual uma ideia que eu tive que chegou na mão dele. Nossa, eu me sinto muito feliz. Significa que deu certo, funcionou. E é isso que a gente está compartilhando. Então, a ideia, ela pode ser compartilhada. Como eu vou usar? Aí eu uso de formas diferentes para cada situação diferente. Ok. Mas eu preciso entender a funcionalidade dessas ferragens para poder projetar bem. Então, aqui a gente já falou da dobradiça e da corrediça. Aí nós temos os trilhos. Os trilhos são um sistema para portas de correr. E portas de correr nós temos de vários tipos. Assim como todas as ferragens a gente tem para todos os gostos. E também tem as mesmas características. A preocupação das características sempre vai se repetir, tá, gente? Com relação ao tamanho da peça, ao peso da peça, entendeu? Para que tenha segurança, para que não caia, não quebre, tá? Então, os trilhos, eles podem ser o básico, que é o duplo, é um trilho que a gente fixa numa base de marcenaria, um rodapé, geralmente, né? Ou um montante de baixo, tanto faz, e na parte de cima também. O sempre tradicional, toda porta de correr, você tem que entender que ela tem um trilho na parte superior e um trilho na parte de baixo. Se é uma porta de correr grande de armário, ela vai ter uma roldana embaixo, que é o que desliza, e em cima ele vai ter uma guia, que é para manter a porta dentro do trilho e ela não fugir nem cair. Existem vários tipos. Existe o que tem na espessura do MDF, você coloca a roldanazinha e você deixa ela um pouco visível. Existe uma roldana que ela é fixada por dentro do MDF, você não vê nada. E existe uma roldana que é inverso, né? A guia está embaixo e a roldana está em cima.
Nesse caso, é quando você quer que fique invisível, que a gente chama de trilho invisível. O trilho, a porta, ela cobre o trilho. E aí a roldana fica aqui assim. Então, o montante, ele é invertido. E por que eu preciso saber? Se eu quero usar isso, eu tenho que saber como detalhar onde que vai colocar o meu montante. O tradicional é roldana embaixo, guia em cima. A invisível, a roldana é em cima e a guia embaixo. Só que a roldana, ela corre sobre uma parte de madeira. Então, o meu rodateto tem que ter um recuo para encaixar essa roldana e eu tenho que ter um montante extra que suporte a roldana. Então, o meu detalhamento de marcenaria, ele muda completamente. Por quê? Se numa porta convencional eu tenho um rodateto e um rodapé, para esse sistema específico, eu vou ter que ter uma guia superior, que é o rodateto, o rodapé, mas abaixo do rodateto, eu tenho que ter um montante para instalar um trilho e que suporte a roldana, onde vai deixar tudo escondido. E isso eu perco em espaço. São várias coisas que a gente leva em consideração, mas esse é o motivo da gente precisar conhecer as ferragens, porque impacta diretamente no nosso detalhamento de marcenaria. Ok? Então, isso é um elemento, assim, essencial para que a gente saiba, ok? A gente tem também os pistões. Pistão é aquele sistema igual de carro, de porta-mala de carro, igualzinho, que a gente abre o porta-mala do carro e ele fica suspenso. Ali tem um pistão com ar comprimido, fixado. Na marcenaria a gente tem a mesma coisa. Para as portas basculantes, geralmente as que são basculantes para cima, tá? Porque elas precisam ficar abertas enquanto você utiliza o armário na parte interna. E eles também são fabricados em função do peso que eles vão suportar, do tamanho da porta, do vão, tudo isso. E esses pistão ainda tem uma outra subdivisão. Eles têm alguns que fazem que você consegue puxar duas portas ao mesmo tempo. Então, você puxa o primeiro pistão e aí ele vai no segundo e a porta, ela fica dobrada. É fantástico. Isso é mais para armários altos, né, de cozinha, que tem armários altos, porque facilita a altura, né, facilita para a gente poder fechar depois novamente. E para portas de correr, dobradiças, a gente agora temos uma modalidade nova, né, de categoria para essas ferragens, que é a de amortecedor. Então, porta de correr já tinha. Você pode colocar um amortecedor para a porta não ficar batendo. Porque à medida que essa porta vai batendo, ela tende, a roldana, a sair do trilho. E se ela sai do trilho, ela pode cair. Então, o amortecedor é legal para garantir a estabilidade da porta, para garantir uma conservação maior e também evitar esses ruídos, tudo, principalmente se o ambiente é feito para crianças. E essa forma de amortecer, ela está sendo trazida para as gavetas, para as portas e para os pistões, ou pistões, já não sei, para o pistão. Então, a gente tem para todas essas ferragens. E, claro, gente, isso somos nós, juntos aos nossos clientes, que definimos quais que nós vamos usar. Isso tudo tem um motivo de escolher. Hoje, o nosso intuito é falar quais são e como a importância deles. Mas depois a gente traz como é que a gente escolhe eles, que é uma outra etapa, tá? Já temos da porta, esqueci de falar um tipo que tem sido, assim, muito utilizado para as portas, né? Que é a porta camarão. Sabe aquela porta inteira aí que a gente vai dobrando, recolhe e o vão fica super aberto, que é tipo um fechamento de varanda, né? É o mesmo sistema, só que para marcenaria. Ele também é um sistema de ferragem, é uma ferragem específica. E ele é utilizado dentro da marcenaria, ultimamente, né? Tem sido muito utilizado. E a gente precisa do entendimento de como ele funciona para poder desenvolver um projeto adequado para o uso dele. Senão, a gente realmente inviabiliza
essa marcenaria ou inviabiliza a instalação dessa ferragem, né? Porque nem tudo é possível, né? A gente precisa analisar caso a caso. Então, esses são os que eu chamo de acessórios essenciais, porque sem eles, realmente, as marcenarias não funcionam. Abrir uma porta sem ter uma dobradiça. Como é que eu vou abrir uma gaveta sem ter uma corrediça? É muito difícil, né? A gente agora pode passar para os acessórios opcionais. E nesses opcionais, eu coloquei puxadores, um kit inteligente, que eu vou chamar, né? Um kit decorativo e aramados. E a gente tem outros que a gente vai falando. Alguém pode perguntar, vou começar logo pelos puxadores, que podem estar perguntando que, mas puxador é essencial, como é que eu vou abrir uma porta sem puxador? Concordo, vocês têm razão. Eu preciso de um puxador, mas eu não necessariamente preciso que esse puxador seja um puxador de metal ou um puxador desses que eu compro em loja. Eu posso desenhar o meu puxador no próprio MDF. Eu posso fazer uma cava, eu posso fazer um rasgo, eu posso fazer uma abertura. Isso tudo funciona como puxador, mas eu não tenho um produto, né, um elemento externo que eu tenho que inserir nessa porta. Por isso eu coloco o puxador como sendo acessório opcional. Particularmente, eu uso muito desenhar o puxador na própria marcenaria. Alguns profissionais, né, que detalham muito bem marcenaria e que, sim, têm muita experiência e que estão nas mídias, que vocês podem achar facilmente, que são Marília Zimmermann, Paola Cury, você vai perceber que elas têm também a tendência de desenhar muito o puxador na própria marcenaria. É porque cada um vai ter um motivo, mas na maioria das vezes, se você pegar os desenhos, os nossos desenhos, ao desenhar um puxador, eu tenho um design que eu estou imprimindo ali naquela marcenaria. Existe uma razão, existe um motivo para isso. Então, não é aleatório que a gente faz isso. Tudo é um porquê de desenhar. E é por isso que eu coloco puxadores como acessórios opcionais. Porque caso ele não caiba no meu design, eu não vou desenhar. Quer dizer, eu não vou comprar, eu vou desenhar. Puxadores. Existem uma infinidade de modelos, tipos, cores, formatos, desenhos, tudo que você puder imaginar. Nós temos os tipos de perfil. Nós temos puxador de perfil, que é aquele que a gente compra de perfil de alumínio, que a gente compra a metro, né? Uma régua inteira. E ele tem vários modelos. Tem um modelo concha, tem um modelo cava, tem um modelo slim, tem um modelo que abraça o MDF, tem uma infinidade. Qual é o modelo que você vai indicar? Aquele que mais se adequa ao seu design. Lembrando que a fixação desses perfis, ele acontece pelo lado de dentro da porta. Então, eu tenho um MDF. Se eu tiver um MDF, eu vou fixar ele vem, a parte que você vê, que é o que você pega, e por trás você tem uma chapa de alumínio que é parafusada no MDF. Entendeu? E é assim que ela é fixada por dentro. O que isso te limita? Eu não posso ficar fazendo muitas interrupções nele, muitos desenhos com eles. O mais indicado é que você faça uma linha e geralmente na vertical. Uma vez eu fui tentar fazer na horizontal, porque eu queria que o puxador ficasse na horizontal para ter uma linha, etc e tal. E eu vou falar, eu esqueci que na hora que você instala isso, você parte a porta de MDF. Óbvio. É uma placa de MDF desse tamanho. Eu quero colocar um puxador nesse sentido. Eu vou ficar com um pedaço aqui, um pedaço aqui. Nisso eu podia comprometer a estabilidade da porta. E aí, eu e a minha cliente, né, a gente começou a buscar puxadores
que fossem mais robustos e mais a instalação dele fosse mais robusta, que fornecesse maior estabilidade. Então, ao invés de ter uma chapa só de fixação, ela tinha duas. Então, eu fixava na parte de cima, na parte de baixo, e era bem grande a placa. Então, isso deu uma estabilidade. Está instalada, está funcionando há quase um ano ou mais de um ano e tá tudo bem, tá, gente? Eu já tive o feedback, deu certo. Mas a gente precisa entender. Ai de mim se não soubesse que essa limitação existia. Eu estaria causando um problema para o meu cliente e isso não é algo que a gente deseja, entendeu? Então, os puxadores de perfil, eles funcionam dessa maneira. Nós temos os puxadores convencionais. O que é puxador convencional? É aquele que a gente pega e parafusa externamente. E aí você vai ter de alumínio, você vai ter de cristal, de couro, de bambu, você vai ter ele de vários materiais. Comprido, alçazinha, de botão, do jeito que a gente precisar, né? Então, a gente tem muitas opções no mercado, muitos fabricantes de qualidade, com materiais ótimos e que a gente pode especificar sem problema. E temos ainda os puxadores que são embutidos. Esses embutidos, eles geralmente são metálicos ou de couro, ou uma mistura de metálico e couro, né? Ou de uma cor, uma pintura. E eles precisam fazer um recorte no MDF, eles são retangulares, quadrados, etc e tal, e você recorta. A diferença é que eu preciso especificar os puxadores já na hora do detalhamento. Por quê? O modelo dele define o momento que eles vão ser instalados. Os puxadores tradicionais, eles podem ser instalados no ato da montagem da marcenaria. Os outros, tanto de perfil quanto os embutidos, precisam ser instalados na fabricação, porque dependem de recorte na parte do MDF, e isso não pode ser feito no local da montagem, porque não dá um bom acabamento. Isso precisa ser feito na marcenaria. Então, a definição do tipo que você vai utilizar, ela tem que vir junto com o projeto. E por isso a necessidade de eu ter conhecimento e já escolher e já especificar o modelo que vai ser empregado nessa marcenaria. Nós temos os aramados. Aramados são acessórios que nós temos, que são produzidos para otimizar espaços. Quem não já viu a cozinha, aqueles suportes de arames que ficam em portas, quando é canto, porta-óleo, que você vê aqueles óleos, né, que tem duas alturas, gavetões para colocar em volta do sifão, de organizadores de dispensas, né, que você puxa um trilho e você vem aqueles monte de prateleira para você acessar, para você não precisar ficar procurando no fundo do armário. Nós temos escorredores de pratos embutidos, nós temos porta-copos, porta-talheres, divisores de talheres, divisores de potes de armazenamento de mantimento, divisores e suportes para tampa de panela, para a panela não ficar solta dentro da gaveta. Nós temos o divisor interno de gaveta, né? Existe uma gaveta que a gente pode fazer ela dessa altura, mas quando você abre internamente, ela tem outra gaveta. Então, isso daí são aramados que nós chamamos, né? Temos lixeiras para você deixar a lixeira embutida. Nós temos tábua de passar roupa dobrável. Nós temos suporte para tábua, para vassouras. Gente, é uma infinidade. Na parte dos armários, nós temos cabideiros, daqueles pneumáticos para a gente colocar eles suspensos, porta-gravata, porta-calça, sapateiras. Nós temos uma infinidade de aramados à nossa escolha, né? E cada vez mais a gente tem mais opções. E ele é opcional, por quê? Porque realmente a gente precisa entender se é uma necessidade real desse local que a gente está fazendo, da pessoa para quem você está desenhando. E ele precisa isso precisa também ser decidido lá no início do projeto, no projeto de marcenaria. Por quê? Todos os fabricantes, eles
dão, né, o catálogo de especificação deles, vem com o catálogo técnico também. O que é esse catálogo técnico? Cada aramado precisa de um espaço, que a gente fala, de uma caixa para ser encaixado. Não é a que eu acho que deve ser, é a que o fabricante determina. Então, eu tenho que escolher ele e ver qual é o tamanho necessário do vão, da caixa, para que esse equipamento encaixe. Nem sempre a gente consegue fazer casar com o espaço que a gente tem, com o aramado que a gente gostaria. Então, às vezes, a gente não pode utilizar. Outras vezes, a gente consegue fazer uma adaptação, mas isso precisa ser feito no ato de desenhar a marcenaria. Por isso, a gente precisa entender. E aqui eu listei alguns dos itens, mas a lista é enorme para todos os ambientes da casa, tá? Nós temos para cozinha, quartos, banheiros, área de serviço, escritório, para vários ambientes. E aí a gente escolhe de acordo com o que a gente está projetando. E a gente tem que decidir porque eles também são instalados no ato da montagem, na fabricação. Eu particularmente, gosto de enviar isso para o marceneiro, para que ele já produza com esses aramados lá, né? E já venha para a montagem com isso bem engatilhado. Por quê? A fixação dela é na face da porta. Por exemplo, um porta-óleo. Ele é uma estrutura mecânica, é um aramado mesmo, tá? É uma estrutura de metálica que é fixada na frente da gaveta, na frente da porta. Tem corrediça que tem que ser instalada aí. Tudo isso numa marcenaria tem que ser ajustado. Então, você coloca aquilo dali, tem que ser alinhado e é milimétrico isso. Não dá para ficar, errei, desparafusa, parafusa de novo. Não, é milimétrico. Por isso, a gente tem que fazer lá dentro da marcenaria, que é o mais indicado, da maior segurança, a qualidade fica maior. Lembra, nós estamos aprendendo, conhecendo elementos para melhorar a qualidade da nossa marcenaria. Tudo precisa ser com essa intenção, produzir um desenho e permitir a execução, facilitar a execução dessa marcenaria com a maior das qualidades. Então, precisamos ter atenção nisso. Gente, é seríssimo isso, tá? E aí nós temos agora mais o kit que eu chamo de kit decorativo. Kit decor, kit decorativo. Eu ainda não tenho um nome para essa categoria, tá? Se alguém tiver, pode me mandar. Que são as ferragens bem específicas. Gente, esse tipo de acessório, ele tá vindo para revolucionar. Já veio, né? Para revolucionar. Por quê? São aqueles acessórios, quem nunca se deparou com um vídeo na internet, onde a pessoa chega num quarto, tem só um painel na parede, de repente a pessoa puxa um puxador e sai uma cama. Ou sai uma bicama com uma mesa de escritório. Ou, de repente, sai quase com uma cozinha inteira. Quem nunca viu isso? Esse é o kit decorado. Quem possibilita que isso ocorra é uma ferragem que é feita específica, calculada especificamente para essa modalidade. E aí a gente entra num detalhe que não temos isso de pronta entrega, é difícil, pelo menos na minha região não tem. Aqui onde eu trabalho existe para comprar, mas é sob encomenda. E muitas vezes o cliente não quer pagar, não quer investir. Mas eu entendo que é um início ainda disso. Esse kit decorado, acredito eu que a gente vai utilizar ele bastante. E cada vez mais isso vai ser refinado, esse desenho. Assim como a gente melhora a qualidade do desenho da marcenaria, quem desenha esse tipo de acessório e de ferragem também está fazendo isso nesse momento. E esses kits, por que eles são tão interessantes? Nós vivemos num mundo em que espaço está cada vez mais compacto e restrito. Na verdade, essas ferragens e esses acessórios, eles vieram para suprir essa falta de espaço. Então, é para otimizar o uso desse espaço. São o que a gente chama na arquitetura de arquitetura de célula.
que é como se fosse uma casa-célula. O que é uma célula? A célula é a menor parte do nosso corpo, né? E a célula na arquitetura também é a menor, vamos dizer assim, é a menor casa que você vai achar na arquitetura. E aí essa célula, ela tem tudo ali dentro. Tem que ter um pouquinho de tudo ali dentro. Então, cada vez mais, isso pode ser em função de vários, né? Aumento demográfico, redução de espaço. Não sei dizer o motivo que vai levar a isso. Mas a gente sabe que um dia isso pode vir a chegar, né, na nossa realidade. E essas ferragens vêm para solucionar isso, para permitir que a gente sobreviva a isso. Então, hoje, é algo que é distante, que parece futurista, mas já é realidade, não é muito usual, ainda tem um preço elevado, mas é um acessório que existe. Então, eu não sei qual é o tipo de marcenaria que você desenha. Às vezes, você vai desenhar exatamente esse tipo, o seu nicho, né, de mercado é exatamente esse, de áreas compactas, de fazer a otimização dos espaços e o investimento, você tem investimento para investir nesse tipo de acessório. Então, você precisa conhecê-lo para poder desenhar e especificar. A gente não pode especificar algo que a gente não conheça minimamente. Então, vai variar de nicho a nicho, do tipo de marcenaria que você desenvolve. Eu não desenvolvo marcenarias que necessitem desse kit, desse acessório. Eu tenho conhecimento deles, eu sei onde vende, como vende, eu sei o valor, etc. e tal, mas eu não utilizo, porque não é o meu nicho. Mas eu sei. Porque caso eu precise, isso eu posso utilizar, eu posso me valer dessa informação para usar. E com esse último acessório que eu quero dizer para vocês, eu quero que a gente entenda o que é marcenaria. Repare que a marcenaria está a favor para a gente otimizar espaços, para solucionar os espaços, ou, na verdade, solucionar a falta de espaço. E eu só soluciono a falta de espaço com marcenaria quando eu sei projetar marcenaria e quando eu tenho conhecimento do que compõe um desenho de marcenaria, quando eu tenho conhecimento do que compõe a construção de uma marcenaria, quando eu sei como uma marcenaria é construída. E eu só sei como ela é construída quando eu desenho, quando eu detalho e quando eu estudo sobre ela. Então, esses elementos que eu acabei de trazer para vocês, eles são um dos pontos que a gente aprende, que a gente precisa aprender para desenhar marcenaria. E para desenhar uma marcenaria de qualidade. Porque se eu não quiser desenhar uma marcenaria de qualidade, eu não preciso saber disso. Eu posso viver disso sem saber disso, posso largar na mão do marceneiro, lavo minhas mãos e seja o que Deus quiser. Agora, se a minha intenção é desenhar um projeto de marcenaria de qualidade, o que eu trouxe para conversar com vocês é isso. É um elemento que vale muito a gente estudar, porque, como eu falei, sem esse elemento, sem esse acessório, não existe marcenaria. E muitas vezes esses acessórios, eles fazem a nossa marcenaria brilhar, porque eles são um aliado no design, no projetado, a marcenaria de qualidade. Então, por hoje era o que eu tenho a falar para vocês. Mas aqui eu quero agradecer a presença de vocês.